Bora lá, alunos, vamos dar continuidade com carga formal, tá? Outro assunto que nós já vimos aí na nossa primeira semana de aula. Cargas formais são cargas positivas ou negativas, que devem ser incluídas em algumas representações. Vocês já devem ter visto a hidroxila, né? O H-1. Essa carga negativa aqui é uma carga formal. Vocês já devem ter visto também o H3O+, onde essa carga positiva aqui também é uma carga formal. Então é uma carga associada a um átomo que não apresenta o número esperado de elétrons de valência. Para nós calcularmos a carga formal de um átomo, nós temos que saber de duas informações. Essa aqui, ó, o número de elétrons na camada de valência que um átomo deveria ter. Essa informação a gente vai tirar do grupo que o átomo está na tabela periódica, tá legal? E precisamos saber também a quantidade de elétrons que o átomo realmente tem na representação que nós estamos trabalhando. Com essas duas informações, conseguimos calcular a carga formal, fazendo a subtração do número de elétrons que o átomo tem na camada de valência pelo número de elétrons que ele realmente tem na representação. Então vamos continuar aqui. Eu tenho aqui o metanol, tá aqui a sua fórmula estrutural plana, e aqui ao lado eu representei a sua fórmula eletrônica. Então deixa eu colocar aqui uma outra forma de representar uma substância química, que é a fórmula eletrônica de Lewis. O que seria a fórmula eletrônica de Lewis? É a maneira como a gente representa a ligação. Em vez de representar por um traço, a gente representa por duas bolinhas, que é um elétron de um átomo com um elétron do outro átomo. Então, quando a gente representa as ligações por dois pontos, a gente está desenhando aí a fórmula eletrônica de Lewis. Com ela fica mais fácil a gente entender. A gente vai calcular aqui a carga formal do oxigênio. Então, vamos lá. Qual seria a carga formal do oxigênio? Número de elétrons na camada de valência que o átomo deveria ter. Então a gente tem aqui o oxigênio, ele está lá na tabela periódica no grupo 16, então quer dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência, beleza? Então 6 menos Y, que é a quantidade de elétrons que ele realmente tem na representação. E nós vamos contar esses pontinhos lilás aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 menos 6, 0. Essa é a carga formal do oxigênio nessa representação. Vamos fazer a mesma coisa com o carbono. Qual seria a carga formal do carbono? O carbono ele está presente no grupo 14 da tabela periódica. Então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então vai ser 4 menos o número de elétrons que ele realmente tem nessa representação. O número de elétrons dele são essas bolinhas pretas. Então temos 1, 2, 3, 4 elétrons. Então 4 menos 4 vai dar 0. Então a carga formal do carbono nessa representação também é 0. E falta agora a carga formal do hidrogênio. O hidrogênio, vou colocar aqui no cantinho, ele tem apenas um elétron, né? Uma camada com um elétron, então vai ser 1 menos o número de elétrons que ele realmente tem na representação, que é essa bolinha verde aqui, então vai ficar 1 menos 1, a carga formal do
hidrogênio também é zero. Aqui deu todo mundo com carga formal igual a zero. É de se esperar, porque quando nós estamos trabalhando com uma molécula, toda vez que estivermos trabalhando com a molécula, a carga formal de todos os átomos sempre vai ser zero. Beleza? Agora vamos pegar algumas representações contendo oxigênio e calcular a carga formal do oxigênio nessas representações. Precisamos de saber que o oxigênio está no grupo 16, porque assim a gente vai saber o número de elétrons que ele tem na camada de valência, 6 elétrons na camada de valência. Então esse seria o valor de X do oxigênio na carga formal. Então agora a gente vem aqui para calcular a carga formal do oxigênio nessa primeira representação. Vai ser 6, o número de elétrons na camada de valência que o átomo deveria ter, menos o número de elétrons que ele realmente tem na representação. Ele tem aqui 2 elétrons, 1 mais 2, 4, 1 mais 2, 6, mais um elétron aqui dessa ligação. Então ele está com um total de 7 elétrons. Então vai ficar 6 menos 7. A carga formal do oxigênio aqui vai ser menos 1. Então a forma correta de representar a hidroxila vai ser OH menos 1. Tranquilo? Vamos passar aqui para a última. A carga formal do oxigênio vai ser 6, que é o número de elétrons que ele deveria ter na camada de valência, menos o número de elétrons que ele realmente tem. Ele está aqui com 2 elétrons, mais um dessa ligação 3, mais um 4, mais um 5. Total de 5 elétrons, então a carga formal dele aqui vai ser 6 menos 5, 1, vai ser 1 positivo. Então a forma correta de representar o H3O é com uma carga positiva aqui, que seria a carga formal do oxigênio. Já se tratando de água, nós sabemos que a água é uma molécula, então a carga formal do oxigênio tem que ser zero, como nós vimos lá no slide anterior. Então vamos lá, carga formal vai ser 6 elétrons na camada de valência que ele deveria ter, porque está no grupo 16, menos o número de elétrons que ele realmente tem. 2, 1, 2, 4, mais um aqui dessa ligação 5, mais um aqui dessa ligação 6, 6 menos 6, 0. Então a carga formal do oxigênio vai ser 0. Tranquilo? Agora vamos ver aqui as cargas formais do nitrogênio em várias representações. Precisamos saber que o nitrogênio está no grupo 15, então ele tem 5 elétrons na camada de valência, então o X dele vai ser igual a 5. Tranquilo? Então vamos lá. Carga formal é igual ao número de elétrons que ele deveria ter na camada de valência, 5, menos o número de elétrons que ele realmente tem nessa representação. 2, 1 mais 2, 4, mais um dessa ligação 5, mais um dessa ligação 6. Então vai ficar 5 menos 6, a carga formal vai ser menos 1. Então o amideto, que é o NH2, a gente representa com uma carga negativa aqui no oxigênio, que é a sua, no nitrogênio, que é a sua carga formal. Vamos para o último. Temos aqui a carga formal do nitrogênio vai ser 5, que é o número de elétrons que ele deveria ter na camada de valência, menos o número de elétrons que ele realmente tem. Ele tem um elétron dessa ligação, mais um dessa, mais um dessa e mais um dessa. Então ele tem um total de 4 elétrons nessa representação. Então a carga formal dele vai ser 1 positivo. Então toda vez que eu represento o amônio, né, o íon amônio, eu tenho que representar NH4 com uma carga positiva em cima do nitrogênio, que é a sua carga formal. E por último, nesse slide aqui,
nós temos a amônia, que é uma molécula, tá? Uma molécula. Então, a carga formal do nitrogênio vai ter que ser zero, como nós já vimos. Vamos ver se realmente vai dar zero. Número de elétrons que ele deveria ter na camada de valência, 5, porque ele está no grupo 15, menos o número de elétrons que ele realmente tem. 2 elétrons, mais um dessa ligação, mais um dessa ligação, mais um dessa outra ligação, total de 5. 5 menos 5 vai dar zero, seria a carga formal do nitrogênio. Agora nós vamos pegar exemplos relacionados ao carbono. Vamos lá na tabela periódica e vamos descobrir o grupo que o carbono se encontra. Grupo 14. Então ele teria 4 elétrons na camada de valência. É o número que ele deveria ter, ou seja, é o valor de X dele. Aí a gente vai calcular a carga formal dele aqui na primeira representação. Então seria 4 menos o número de elétrons que ele realmente tem. Ele tem um elétron dessa ligação, mais um dessa segunda, mais um da terceira ligação. Então vai ficar 4 menos 3, ele vai ter uma carga formal positiva de mais 1. Então eu venho aqui e coloco uma carga positiva no carbono. Toda vez que eu tiver uma representação e o carbono com uma carga positiva, nós chamamos essa estrutura de um carbocátion. Agora aqui na última, a carga formal vai ser 4, o número de elétrons que ele deveria ter na camada de valência, menos o número de elétrons que ele realmente tem. Ele tem aqui um par de elétrons livres, 2 elétrons, mais um dessa ligação, mais um dessa ligação, mais um dessa última ligação, um total então de 5 elétrons. Então, a carga formal vai ser 4 menos 5, menos 1, uma carga formal negativa. Então, nesse caso aqui, onde ele está fazendo 3 ligações e ainda tem um par de elétrons, eu tenho que representar o carbono com uma carga negativa. E toda estrutura que eu tiver um carbono com uma carga negativa, nós chamamos essa estrutura de carbanion. E aqui o metano, que é uma molécula. Então a carga formal do carbono tem que ser zero. Vamos conferir realmente se vai ser zero. Carga formal vai ser igual a 4, número de elétrons na camada de valência, menos o número de elétrons que ele realmente tem. Ele está fazendo 4 ligações, então ele tem aqui 4 elétrons nessa representação, 4 menos 4. Então a carga formal do carbono no CH4 no metano vai ser zero. Nós podemos também utilizar a carga formal para determinar a quantidade de pares de elétrons livres que um determinado átomo apresenta. Então, aqui eu vou estar querendo descobrir quantos pares de elétrons o oxigênio tem nessas estruturas. Eu não estou vendo carga nenhuma, porque essas 3 representações são moléculas, então a carga formal delas, do oxigênio nessas representações, vai ser zero. Tranquilo? Então, sabendo que carga formal é igual ao número de elétrons que o átomo deveria ter, menos o número de elétrons que ele realmente tem, então a carga formal é zero. X é o número de elétrons que ele deveria ter, e isso a gente vê pelo grupo que ele está presente na tabela periódica. Então, o grupo 16, 6 elétrons na camada de valência, que é o número de elétrons que deveria ter, menos Y, que é o número de elétrons que ele realmente tem. Então, resolvendo essa expressãozinha aqui, muito fácil, a gente descobre que Y é igual a 6. É óbvio. Se tratando de uma molécula, carga formal igual a zero, então ele deveria ter 6 elétrons na camada de valência, e realmente ele tem 6 elétrons na camada de valência. Aí nós podemos ver que nessas 3 representações o oxigênio está fazendo 2 ligações. 2 ligações. Aqui ele está fazendo uma ligação com o carbono e uma ligação com o hidrogênio. Então, se eles estão fazendo 2 ligações, eles já têm 2 elétrons. Mas só que na representação está dando que ele teria 6.
Então, se ele já tem 2 elétrons, porque todos os oxigênios estão fazendo 2 ligações, isso quer dizer que ele tem mais 2 pares de elétrons livres aqui. Essa aqui está saindo toda hora, ainda não peguei a manha de desenhar esses pares de elétrons. Tá beleza? Vai ter um par de elétron aqui e outro par de elétron aqui. Então eu não tenho necessidade, por exemplo, representei a fórmula da água. É essa aqui, ó, a fórmula da água. Eu não tenho necessidade de mostrar para vocês que esse oxigênio tem 2 pares de elétrons livres. Você já tem que saber que nessa situação o oxigênio já tem 2 pares de elétrons livres, porque se você fizer a continha aqui, você vai saber que o oxigênio tem que ter 6 elétrons livres, 6 elétrons, ele já tem 2, um de cada ligação, faltam 4, que são os 2 pares de elétrons que estão livres. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Eu quero saber as cargas formais dos átomos de nitrogênio nessas representações. Nós não estamos vendo carga nenhuma, então a carga formal deles vai ter que ser 0. São moléculas, então todos os átomos têm que ter carga formal 0. Sabemos também que o nitrogênio ele está no grupo 15 da tabela periódica, então eles deveriam ter 5 elétrons na camada de valência, tá? Então esse seria o valor de X. Então se a carga formal é 0, o valor de X é 5, qual seria o valor de Y, que é a quantidade de elétrons que ele realmente tem nessa representação? O valor de Y seria 5 também. A carga formal dá 0, ele tem que ter 5 elétrons na camada de valência. Aqui nós temos o nitrogênio, ó, fazendo uma ligação com o anel, uma ligação com o hidrogênio e outra ligação com o hidrogênio. Aqui nós temos ele fazendo 2 ligações com o anel e mais uma com o hidrogênio. E aqui ele está fazendo 2 ligações com o anel e mais uma com o hidrogênio. Então, em todos os casos, os nitrogênios estão fazendo 3 ligações. Se eles estão fazendo 3 ligações, ele já tem 3 elétrons. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3. Mas eles têm que ter 5. Então, se eu só estou contando 3 elétrons, mas tem que ter 5 pelas minhas contas, então quer dizer que os átomos de nitrogênio apresentam aqui um par de elétrons livres. Então, nesse caso, a gente sabe que todos esses átomos de nitrogênio têm que ter um par de elétrons livres na sua estrutura. Aqui ele sumiu, não sei porquê. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Nesse próximo aqui, a gente vai determinar o número de pares de elétrons nas estruturas abaixo. Agora a gente pode ver que essas representações estão com uma carga negativa. Então, eles apresentam carga formal, os oxigênios apresentam carga formal menos 1, tá? Sabendo que o oxigênio está presente no grupo 16, 6 elétrons na camada de valência, isso não pode esquecer, já falamos isso diversas vezes, né? Então, vamos calcular o número de elétrons que eles realmente apresentam nessa representação. Vamos calcular o valor de Y. Então, a carga formal é menos 1. X é a quantidade de elétrons que ele deveria ter na camada de valência, 6 elétrons. Menos Y. Aí aqui então a gente acha que o real número de elétrons dos átomos de oxigênio dessas representações tem que dar 7 elétrons. Beleza. Aqui, ó, o oxigênio está fazendo uma ligação com um anel. Então, se ele está fazendo uma ligação com um anel, tem um elétron aqui. Mas ele tem que ter 7. Então, faltam 6 elétrons. Se faltam 6 elétrons, ele tem mais 3 pares de elétrons livres aqui. Por isso que ele está com uma carga negativa. Aí some os pares de elétrons, mas vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo.
Ainda não peguei a manha aqui de fazer ele ficar fixo. Tá legal? Beleza. Aqui é a mesma coisa. Você tem o oxigênio fazendo uma ligação com esse carbono aqui. Então ele tem um elétron aqui, ó, fazendo uma ligação. Faltam mais 6, então ele vai ter mais 3 pares de elétrons aqui. Então 3 pares de elétrons para ficar com uma carga, eita, menos 1. Tranquilo? Está fugindo aqui, mas dá para entender. Então vamos aqui determinar quantos pares de elétrons o nitrogênio apresenta, e se apresenta esses pares de elétrons, né? Então a carga formal, tudo menos 1, todos os nitrogênios estão com a carga negativa. O nitrogênio está presente no grupo 15, então ele teria que ter 5 elétrons na camada de valência. Tranquilo? Então vamos lá. Carga formal, menos 1. 5 elétrons, o número de elétrons que ele deveria ter, menos Y. Então, nessas representações, os nitrogênios apresentam 6 elétrons. Aí eu tenho aqui, ó, nessa primeira representação, ele está fazendo uma ligação com o anel e uma ligação com o hidrogênio. Então, ele já tem 1 elétron, 2 elétrons, para 6 faltam 4. Então, ele vai ter mais 2 pares de elétrons livres. Beleza? 2 pares de elétrons livres. Aqui, ele está fazendo 2 ligações com o anel. Então, já tem 1 elétron, 2 elétrons. Para 6, faltam 4. Então, também vai ter 2 pares de elétrons livres para completar os seus 6 elétrons. E por isso a gente coloca, né, uma carga negativa nesses nitrogênios. E aqui ele está fazendo uma dupla ligação com o anel. Então já tem 1 elétron dessa ligação, 1 elétron dessa ligação. Um total, então, de 2 elétrons. Mas ele tem que ter 6. Então, de novo, o nitrogênio tem aqui mais 2 elétrons, 2 pares de elétrons, né, mais 4 elétrons. E por isso que eu coloco uma carga negativa aqui nele. Tranquilo? Então, com isso, eu estou conseguindo descobrir, através só da carga, eu consigo descobrir mais quantos pares de elétrons esses átomos apresentam. Então, não é necessário eu colocar os 2 pontinhos para mostrar que tem um par de elétrons. Com a carga formal, você descobre se tem ou se não tem e quantos são. Agora aqui eu tenho 3 representações, onde o oxigênio está com uma carga formal mais 1. Tá legal? Então, vamos descobrir se esse oxigênio apresenta ou não um par de elétrons livres. O oxigênio no grupo 16, quem errar isso, não dá para errar, né? Tem 6 elétrons na camada de valência. Tranquilo? Carga formal, mais 1. Número de elétrons que ele deveria ter na camada de valência, 6. Menos Y, que é o número de elétrons que ele realmente tem na representação. Então, aqui Y daria 5 elétrons. Então, todos os oxigênios apresentam 5 elétrons nessa representação. Vamos ver se eles possuem par de elétrons livres ou não. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso, o oxigênio está fazendo uma ligação com o anel, uma com um hidrogênio e mais uma com o hidrogênio. Está aqui, ó, 2 hidrogênios. Então, eles apresentam aqui 1, 2, 3 elétrons. Mas eles têm que apresentar 5. Então, quer dizer que nesse caso aqui, o oxigênio ainda tem um par de elétrons livres. Beleza? Aqui é a mesma coisa.
o oxigênio está fazendo duas ligações com o anel e uma com o hidrogênio. Então, 1, 2, 3 elétrons, tem que ter 5, então o oxigênio tem mais um par de elétrons aqui livres. E nesse último caso, a mesma coisa, uma dupla ligação com um anel, mais uma com o hidrogênio, 3 ligações, então 3 elétrons. Tem que ter 5, segundo as nossas contas, então o oxigênio tem aqui um par de elétrons livres. Tranquilo? Então, toda vez que o oxigênio tiver com carga positiva, você já pode deduzir que todo oxigênio com carga positiva vai ter um par de elétrons livres. E para terminar essa parte de carga formal, eu tenho aqui essas representações com nitrogênio, onde a carga formal dele vai ser mais 1, tá? Vamos ver se esses nitrogênios apresentam pares de elétrons livres ou não. Nitrogênio, qual o grupo da tabela periódica? Grupo 15. Então, eles deveriam ter 5 elétrons na camada de valência, correto? Então, o X dele é igual a 5. Então, carga formal mais 1, que são esses sinais positivos aqui, ó, que estão no nitrogênio, vai ser igual a X, o número de elétrons que eles deveriam ter, menos Y. Aqui eu acho, então, o real número que eles apresentam, o real número de elétrons que eles apresentam nessas representações, que dariam 4 elétrons. Tranquilo? Mas só que aqui a gente já vai ver, ó, ele está fazendo uma ligação, 2, 3, 4 ligações. Então já tem os seus 4 elétrons. Então não tem par de elétrons livres no nitrogênio. Aqui é a mesma coisa, uma ligação, um elétron, mais uma outra elétron, mais um elétron, mais um elétron. Já tem um total de 4 elétrons. Também não tem par de elétrons livres. E a mesma coisa nesse nitrogênio. Está fazendo uma tripla ligação, já tem 4 elétrons. E segundo nossas contas, a quantidade de elétrons que eles apresentam na representação é uma quantidade de 4. Então aqui a gente chega à conclusão que os nitrogênios não apresentam par de elétrons livres. Beleza, galera? Valeu, um abraço e até o próximo.